Estamos de volta às 6h40. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia, que o Manhã no Ar traz as principais notícias para você. E olha, o Jornal A Crítica de hoje destaca afronta à sociedade. Sindicato dos Rodoviários para 100% da frota. Desafia a lei e só acaba a greve sob ameaça de prisão. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas através do seu celular ou tablet. É muito simples, é só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E olha, os transtornos causados pela greve dos rodoviários durou toda a terça-feira. Nenhuma das 220 linhas que atendem a capital saiu da garagem. E com isso, cerca de 800 mil pessoas que dependem do transporte coletivo todos os dias foram prejudicadas. Ainda nem tinha amanhecido quando cobradores e motoristas pararam as atividades. Na garagem da Global Green, na zona leste de Manaus, no cartaz, um dos motivos da greve, o reajuste de 10% que, segundo eles, ainda não foi pago. Chegamos no limite porque estamos aí há 8 meses sem reajuste, entendeu? Está vencendo daqui a pouco, em maio vai vencer uma outra data base, então infelizmente a gente teve que ir para a greve. Já na Zona Norte, na garagem do Grupo Eucatur, 2.000 funcionários também cruzaram os braços. Segundo o sindicato, a empresa Transtol, que faz parte do grupo, ainda não pagou a insalubridade aos colaboradores. Resultado? Caos no sistema. Nos terminais, nenhum ônibus circulando. Eu acho uma atitude vergonhosa isso, porque pelo menos eles deveriam liberar 70%, que tem os trabalhadores. Nós pagamos os nossos direitos, os nossos deveres, cadê? Os deveres estão aí, os direitos. As paradas, todas lotadas. Por causa disso, muita gente buscava alternativas para tentar chegar nos compromissos. Fiz uma peregrinação, agora sem necessidade, né? Eu moro no Parque 10, tive que pegar uma carona, ficar no Bom Levar, aí subir a pé até encontrar esse ônibus no meio do caminho, de alternativo, um mototáxi, coisa parecida. Uma vergonha para nós que elege um prefeito de Manaus, ele não resolve essa situação, poxa. Tem que resolver a estação, uma crise dessa econômica nacional, municipal. Eu estou desempregado, ia fazer uma entrevista agora, não tem ônibus. Isso é uma vergonha dos amazonenses. Eu, se fosse o vereador, ia para a rua, ou acabar nossa empresa de ônibus. Por conta da paralisação dos ônibus, outro sistema foi usado, alternativo executivo. Os ônibus puderam circular pela zona norte e zona leste da cidade em direção ao centro. Mas mesmo assim, o sistema continua inchado e todos os micro-ônibus que passam ficam lotados. Além dos ônibus do transporte executivo, a prefeitura autorizou que os alternativos, que só têm permissão para circular na Zona Leste, hoje pudessem transitar até o centro da cidade. Alguns usuários denunciaram que os alternativos não estavam aceitando o sistema de bilhetagem. Os motoristas negaram. Esse vai para onde? O centro está aceitando meia passagem? Tá, meia passagem, tudo, bora. A população também reclamou do preço cobrado pelos mototaxistas. E aí, não conseguiu pegar um ônibus, precisou usar um mototáxi mesmo? É o jeito, mano. É o jeito. E é R$5, o cara me cobrou 10. Eu tô fazendo negociando por 5. Fiz umas 5 viagens hoje. 5 viagens. Tu tá cobrando mais ou não? Não. Mesmo preço. E diante da greve, teve muita gente que resolveu dar carona para quem estava nas paradas. Mas muitos motoristas cobravam pelo serviço. Desde segunda-feira, tanto o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo quanto a Procuradoria-Geral do município solicitaram à Justiça do Trabalho o cancelamento da greve. O TRT acatou os 2 pedidos. O valor de multa chegava a R$150 mil por dia. Mas por causa do descumprimento, o valor de uma das multas aumentou. E muito. Este documento mostra a decisão do juiz do trabalho Adailson Dantas, que agrava a multa aplicada ao Sindicato dos Rodoviários de R$50 mil por dia para R$50 mil por hora. Estamos em permanente diálogo com a categoria. Todavia, as alegações deles absolutamente não procedem e não podem ser objeto e motivo para a greve. E por causa da greve dos ônibus e o descumprimento da decisão judicial, a Justiça do Trabalho chegou a expedir ordem de prisão contra a diretoria do Sindicato dos Rodoviários.
O juiz Adilson Maciel Dantas entendeu que a paralisação de 100% da frota de ônibus desta terça-feira foi ilegal, abusiva e arbitrária. O documento cita a decisão expedida no início da tarde que proibia a greve sob multa de R$50 mil por hora de descumprimento. O despacho diz ainda que os oficiais de justiça tentaram comunicar um dos membros do Sindicato dos Rodoviários sobre a ilegitimidade da paralisação na garagem da empresa Eucatur, mas ele fugiu do local. A decisão questiona as verdadeiras motivações da atitude e finaliza decretando a prisão de todos os membros da diretoria do sindicato, citando 6 nomes. Algumas horas depois, a Justiça voltou atrás a respeito da prisão de um deles, o do Jaildo de Oliveira, por ele ter se afastado do cargo quando foi eleito vereador de Manaus. A decisão deveria ser cumprida na casa dos réus ou então aqui na sede do Sindicato dos Rodoviários. Nós conversamos por telefone com um dos alvos da decisão, Josildo Oliveira. Ele disse que não considera a greve uma afronta à justiça. Nós estamos fazendo tudo dentro da lei. Eu não sei por que a justiça manda a gente trabalhar, se eu fiz a assembleia, se eu notifiquei os órgãos com 72 horas. Eu não entendo, eu não estou entendendo isso, nós vamos ter que fazer denúncia. E de greve está aí para todo mundo ver. No fim da tarde, a Justiça revogou o pedido de prisão de todos os membros da direção. O documento justifica que o sindicato cumpriu a ordem de retorno da frota para as ruas. E na noite de ontem, após os transtornos da greve e até a ameaça de prisão, representantes dos sindicatos rodoviários se reuniram com o prefeito da cidade e empresários do setor para pedir a suspensão do movimento grevista para o dia de hoje. Uma nova reunião está marcada para essa quarta-feira para discutir a viabilidade das reivindicações da categoria. Vamos ver. O prefeito Arthur Neto se reuniu com os donos de empresas de ônibus e uma comissão do Sindicato dos Rodoviários e decidiram pela suspensão da greve dos transportes coletivos. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira. Eu estava há muito tempo sem conversar com os patrões, com o Sinetran. Fizemos uma boa reabertura de conversa hoje. A cidade funcionará normalmente, isso é uma garantia formal que eu tenho do sindicato. Não haverá necessidade de nenhuma medida. No início da noite, os ônibus voltaram a circular em Manaus. O representante do Sindicato dos Rodoviários negou que a paralisação tenha sido arbitrária. Mas toda greve que, quando fala de sindicato, sempre é ilegal. E o sindicato ele cumpriu todos os requisitos. Tanto é que foi provado nos autos. O trabalhador voltou a trabalhar porque entendeu que a reivindicação dele foi atendida a partir do momento que o prefeito chamou para a reunião. Prefeitura, rodoviários e empresários vão voltar a se reunir nesta quarta-feira para discutir as reivindicações da categoria. E nós estamos abrindo uma mesa de negociação. O próximo passo será nós reunirmos os trabalhadores com os patrões. Quando se faz uma greve, seu objetivo é chegar a um resultado. Então, a greve geral, do jeito que foi, geral mesmo, ilegal, com tudo aquilo que significou de desafio à justiça do trabalho, ela só poderia dar um problema para quem propôs, para quem fez a greve, e não numa vitória para a categoria. Como a gente acabou de ver, o retorno da frota aconteceu ao longo do fim da tarde e início da noite. Muitas pessoas permaneciam na espera de ônibus para voltar para casa. Vamos ver. As ruas estavam desertas. Nos pontos de ônibus, ninguém à espera do transporte. Coisa rara de se ver em plena noite de terça-feira. Para esse mototaxista, a greve deu a oportunidade de aumentar o faturamento. Acho que para todo mototáxi que trabalha nessa profissão não ganhou dinheiro hoje. Eu faturei hoje uma média de R$300. A alegria de uns, revolta de outros. Nós estamos aqui ilhados, sem ônibus, sem nada para voltar para casa. Aí tá difícil a situação. Isso prejudica muita gente também, né? Porque a gente fica aqui, a gente mora muito longe e a gente precisa muito desses ônibus. Tá meio ruim, né? Tem que esperar qualquer um aí pular nele e tentar alguma opção, né? Manaus tem uma frota diária de 1.400 ônibus que durante todo esse dia de greve não saíram das garagens, fazendo com que terminais importantes como esse aqui na Cidade Nova ficassem inteiramente vazios. A paralisação dos rodoviários descumpriu a decisão da Justiça do Trabalho
que determinou que 100% da frota estivesse nas ruas. E com o descumprimento, 400 mil usuários em toda a cidade foram prejudicados. Vamos continuar falando da greve dos rodoviários que atingiu tanta gente durante todo o dia de ontem. Essa é uma questão que vem se arrastando ao longo dos anos. A principal demanda da categoria é o dissídio coletivo, que não foi pago desde o ano passado. Por outro lado, os empresários alegam que esse pagamento só pode ser feito caso haja o reajuste da passagem de ônibus. E o terceiro impasse para essa questão parte da própria prefeitura, que impede esse reajuste. No final, quem sofre é o usuário, que vez ou outra padece com as greves no sistema de transporte coletivo precário da cidade. E para discutir sobre essas questões, a gente trouxe aqui para o Manhã no Ar o Nicolas Gomes, que é secretário-geral da Comissão de Defesa do Consumidor, e também o defensor público Carlos Almeida Filho, que está aqui no estúdio para acompanhar o programa. Sejam muito bem-vindos ao programa. Esse é o impasse que parece que está longe de ser resolvido. Apesar de hoje os ônibus estarem circulando normalmente, a população fica apreensiva de que a qualquer momento eles possam parar novamente. Vocês acreditam que isso pode acontecer ao longo do dia? Bom, a questão ela é complexa, como você bem destacou, mas uma coisa que não pode se confundir. Uma questão é os legítimos direitos trabalhistas, eles devem ser tutelados, eles devem ser efetivamente buscados pelos meios corretos, e o movimento grevista é um desses movimentos, isso não há dúvida sobre isso. Outra coisa é como é que se exerce esse direito, porque o movimento grevista, em serviço público essencial, como é o de transporte coletivo, tem algumas regras para serem realizadas, o que forçou e vem forçando ao longo do ano passado, inclusive, a realização de diversos conflitos de natureza judicial. No caso presente, 2, tanto uma ação civil pública proposta pelo município de Manaus, quanto um dissídio coletivo proposto pelo Sinetran. Nos 2, a resposta foi a mesma. A greve, no modo que requerido pelo Sindicato dos Trabalhadores, era irregular, tanto pelos prazos, tanto por conta dos percentuais desejados, da maneira que houve determinação para não realização de greve. As manifestações dos representantes dos sindicatos são antagônicas, porque houve uma manifestação clara da justiça da não realização da greve, por uma razão simples, dentre outras, o não prejuízo à população. 100% do serviço parado causa prejuízos gravíssimos. A imprensa, inclusive, noticiou casos, como, por exemplo, de um renal crônico que não conseguiu fazer a hemodiálise dele, essencial para mantê-lo vivo, porque não havia meio de transporte necessário. Diante desse descumprimento da decisão judicial, a categoria manteve, a greve, durou todo o dia de terça-feira, só parou depois que a OAB, PROCON e outros órgãos entraram com pedido de prisão. Foi o que surtiu efeito, né? Foi. Inicialmente, quando nós tivemos notícia que houve a paralisação de 100% da frota, nós nos articulamos, OAB, Defensoria Pública e PROCON, para pedir a prisão por desobediência da ordem judicial que estava em vigor. Inicialmente havia uma multa de R$50 mil por dia, houve a majoração da multa em razão da paralisação de 100% da frota e, mesmo com a majoração da multa, o sindicato recusou-se a cumprir a ordem judicial e o nosso pedido de prisão da diretoria do sindicato prosperou e deu no que deu. A greve foi suspensa, os rodoviários voltaram com os ônibus das ruas e o serviço foi normalizado. Alguém chegou a ser preso ou eles voltaram a trabalhar antes? Não chegaram. Bom, o fato foi que tão logo o mandado foi expedido, houve a comunicação da existência da ordem judicial, os oficiais de justiça saíram às ruas atrás dos representantes, mas eles não se encontravam em nenhum dos locais que foram indicados e eles continuaram na rua até haver a manifestação dos representantes do sindicato que iriam suspender o movimento grevista. Na verdade, como o juiz bem destacou na sua decisão, o intento do pedido de prisão era fazer com que houvesse cumprimento da ordem judicial. Uma coisa muito simples de ser observada, a ordem judicial deve ser cumprida. Se a ordem judicial ela não agrada aos seus interlocutores, ela tem um caminho para poder ser discutida, que são recursos judiciais, coisa que não foi implementada. E, em todo caso, isso precisava ser observado, razão pela qual os órgãos de defesa do consumidor acreditaram que a multa aplicada não surtiu efeito, até porque os representantes sindicais indicaram que tinham dinheiro suficiente para poder pagar essas multas pelo prazo de até 30 dias. Isso saiu nos noticiários, o que demonstrava uma afronta muito clara, não só ao judiciário, mas principalmente à população, aos usuários. O pedido de prisão tinha essa intenção, fazer com que houvesse a normalização dos serviços, o que, apesar de todo o atraso, acabou acontecendo.
Agora, os rodoviários alegam que chegaram a notificar a Justiça, a informar ao TRT, informar a imprensa, informar a população que essa greve aconteceria, que é uma reivindicação do trabalhador, é algo que inclusive está previsto, mas ainda assim a Justiça não permitiu, né, não autorizou que essa greve acontecesse, determinou a circulação de 100% da frota de ônibus na cidade. O que tinha de errado nesse comunicado dos rodoviários? Eles não seguiram os prazos certos? O que fez com que a Justiça determinasse que essa greve era ilegal? Se me permite esclarecer, o posicionamento tanto da Defensoria quanto da OAB, quanto do PROCON, com relação a essa questão, ela não envolve todos os aspectos do problema. As questões eminentemente trabalhistas têm uma atuação evidente da OAB, mas o órgão de defesa do consumidor não atua nas questões eminentemente trabalhistas. Essa é uma questão efetivamente mais entre ambos os sindicatos, tanto patronal quanto dos trabalhadores. Nossa preocupação nesse sentido é verificar se, por um acaso, o usuário de serviço não iria ser prejudicado. O que nós observamos, e aí o sindicato está colocando, infelizmente, a carroça na frente dos bois, é que houve, com relação aos seus pedidos, um conflito que foi levado ao judiciário. O judiciário decidiu pela não existência de greve. Então, todas as manifestações do representante do sindicato de que não entendia é absolutamente incorreta, porque houve claramente uma decisão judicial dizendo, nos moldes desejados não há por que se realizar greve. Então, é irregular mesmo por conta de todas as manifestações que foram apresentadas dentro desse processo, principalmente porque eles queriam a paralisação de toda a frota. Nicolas acompanhou pela Comissão de Defesa do Consumidor da OAB todas essas discussões, as reuniões da categoria e há algum indicativo de que haja agora uma paz dentro desse sistema de transporte coletivo ou esse imbróglio ainda vai se render muito? Porque a gente comecei falando aqui dos 3 pontos, né? A categoria que reivindica o dissídio do ano passado, em maio já vai ter um novo dissídio para eles. Tem o Sinetran que diz que só vai dar esse aumento se aumentar o valor da tarifa, que também está previsto em contrato, e a Prefeitura diz que não vai aumentar. Eu acredito que a paz, né, no transporte público ainda está um pouco distante de acontecer. O transporte público ele enfrenta diversos problemas. Problemas estruturais com relação ao valor da passagem, que deveria anteriormente ser aumentado de forma gradativa e não foi feito, o que gerou todos esses problemas que nós estamos vendo hoje. Então está longe de chegar a uma definição. Exatamente. Agora, que medidas judiciais podem ser adotadas ou alguma ação que possa intervir no meio disso? Porque a população, ela acaba sendo vítima de toda essa situação. Os usuários são cerca de 800 mil usuários de transporte coletivo que acabam sendo afetados diretamente, né? Ontem a gente viu casos de pessoas que deixaram de trabalhar, pessoas que deixaram de ter consultas realizadas, pessoas que deixaram de ter cirurgias, e a gente sabe o quanto é difícil conseguir uma vaga no SUS para fazer uma cirurgia, e porque não tinham transporte, né? Então é um transtorno econômico, social, muito grande. Podemos responder isso de 2 formas, de uma maneira muito simples. Nem de longe a Defensoria Pública, nem os órgãos de defesa do consumidor são contra o direito de greve. O direito de greve é um direito constitucional, um direito sagrado, ele deve ser respeitado. Quando se fala em serviço público, porém, e serviço público essencial como transporte coletivo, existem regras para tanto. A Defensoria Pública, nem a OAB, nem um órgão de defesa do consumidor, nem o PROCON vai admitir de hipótese nenhuma paralisação de 100% de serviço. E toda vez que houver paralisação de 100% de serviços, nós vamos nos manifestar da forma mais contundente possível para evitar prejuízos como esse. Essa é uma questão. Nosso intento foi alcançado, o serviço voltou à normalidade. Só que, como você bem observa, a população bem observa, isso ainda não resolve o imbróglio. Temos aí há pelo menos um ano um imbróglio que se discute entre aumento de tarifa e direitos trabalhistas. Acabaram brincando todas as situações e isso tem até discussões de natureza judicial. Há uma pendenga judicial desde o ano passado com relação ao aumento da tarifa, que inclusive vem sendo discutida também pelos órgãos de defesa do consumidor já desde o ano passado. É bom destacar que inclusive o movimento grevista que agora se implementou, também se ensaiou no ano passado, notadamente em julho, quando também a Defensoria Pública fez o pedido de prisão do representante do sindicato por conta, de novo, de afronta às legislações, legislações básicas do direito do consumidor.
O que é fato é essa queda de braço com relação à questão da tarifa e com relação aos direitos trabalhistas precisa ser resolvida às claras. Os órgãos de defesa do consumidor já pleitearam isso, inclusive em audiência pública, e já fizeram até discussão sobre isso. Mas apesar de toda essa discussão, a pendenga continua. O que nós não queremos e nem vamos admitir é que a população seja pega de surpresa, ou com paralisação dos serviços, ou com um aumento extraordinário das passagens, sem qualquer justificação. Porque, como o colega da OAB já bem destacou aqui, existe uma discussão muito mais profunda com relação ao transporte coletivo, amplitude, qualidade, extensão, horários e número de veículos, coisa que a gente ainda precisa de resposta. Como seria uma greve do transporte coletivo dentro da legalidade, obedecendo às regras que são pertinentes quando é um serviço essencial? Eles podem fazer greve? De que forma? Bom, o Nicolas acaba esclarecendo melhor isso aqui, mas o fato é, existem prazos para serem comunicados à população para a realização. No caso aqui, não houve esse anúncio, a população ficou pega de supetão. E a outra situação, existem percentuais a ser observados. Tradicionalmente estabelecem, como já houve aqui no Amazonas, o percentual de 30% em horários não de pico e 70% em horário de pico, para que possa se manter esse funcionamento do serviço. Essa é a observação tradicional. Então, o Nicolas teria que rodar, em caso de greve, 70% dos veículos nesse horário, por exemplo? Exatamente, como bem destacou o Dr. Carlos Almeida, em horário de pico 70% e 30% em horários normais. Nem os 30% foram respeitados no dia de ontem, né? A paralisação foi completa, a paralisação foi de 100%. Mais de 800 mil usuários do transporte coletivo foram prejudicados. O comércio foi prejudicado. O que não pode haver, além da afronta ao judiciário, o desrespeito à sociedade. Entendi. Agora, diante de todas essas questões, o que pode ser feito em relação ao Sinetran? A reivindicação deles de aumento da tarifa é algo pertinente, é algo sólido? De fato, precisa haver esse reajuste? Essa discussão do aumento da tarifa é algo um pouco mais complexo, não é tão simples. Não é tão simples assim para a gente tratar aqui. Bom, o pleito do Sinetran com relação ao aumento das tarifas envolve uma série de fatores, desde a inflação, o aumento do valor das peças de manutenção dos veículos, da gasolina, impostos, enfim. São tantos fatores que, no momento, não cabe um aumento como era pleiteado, por exemplo, ano passado, que a tarifa era R$3, queriam aumentar para 3,54. Então, é um valor muito alto para o trabalhador arcar de uma forma assim, rápida, momentânea. E mais do que isso, ninguém aceita aumento por liminar. Ninguém aceita aumento não justificado. Essa é a guerra dos órgãos de defesa do consumidor. O que está se discutindo hoje dentro de de diversos processos judiciais interligados é um aumento imediato da tarifa de ônibus com base, obviamente, numa nota técnica expedida pelo SMTU. Mas isso não resolve, muito menos os problemas das empresas, muito menos dos usuários. Houve já discussões já no ano passado a respeito de que se teria que discutir a questão da subvenção pública ao transporte coletivo. E existe uma complexidade dessas discussões em decorrência de contribuições tanto do Estado do Amazonas quanto do município de Manaus. A acusação recíproca de ambos de que não há o cumprimento dos seus papéis com relação à isenção dos combustíveis, com relação ao pagamento dos períodos eleitorais, que ainda estão brigando, com relação à fiscalização desses efetivos custos, porque o sistema, em todo caso, está funcionando. E existe uma discussão também se, por acaso, o número de ônibus que se pretende ter nas ruas é efetivamente o contratado. O fato é que há um jogo que a população precisa observar. Nas audiências públicas realizadas no ano passado, o representante da municipalidade, o procurador-geral, falou que o prefeito tinha dito que não iria haver aumento de hipótese nenhuma, porque a crise que se aplacou ao estado do Amazonas se aplacou a todas. E ele não iria permitir com que houvesse aumento para a população. Perfeito. Existe uma questão contratual e existe a supremacia do interesse público sobre o privado. O que a população precisa efetivamente saber é qual é o posicionamento final sobre a situação, porque o movimento grevista de agora, muito bem claro e destacado, é conecto ainda com relação a essa discussão que não se encerra. E essa situação é bastante delicada porque tem essa questão do subsídio, o governo e a prefeitura ajudam a pagar a tarifa, mas acho que o principal problema para tentar identificar aí o que vai acontecer ou não é esse segredo que se faz das planilhas tanto do Sinetran, que diz que
que justifica, tenta justificar o aumento, quantos usuários usariam o transporte coletivo, como os próprios rodoviários, como a própria prefeitura com os subsídios que são dados. A gente não tem clareza de quantos usuários de fato pegam ônibus, quanto que se arrecada, quanto custa cada coisa e o que justifica cada aumento. Defensoria ou OAB já tem algum tipo de acesso a essas informações claras? É bom informar que com os nossos procedimentos realizados no ano passado, e o grupo era até bem maior, o Ministério Público do Estado do Amazonas, pela doutora Sheila Andrade, inclusive teve acesso às tabelas fornecidas pelo Sinetran e iniciou trabalhos dentro do corpo técnico do Ministério Público e achou pelo menos umas 2 dezenas de inconsistências que precisavam ser esclarecidas. E até o presente momento não houve esclarecimentos a respeito delas e isso precisa, obviamente, ser discutido. O que nós estamos pleiteando é que, aproveitamos o programa para dizer isso muito claro, aquilo que já falamos dentro das audiências, falamos no próprio processo, é que essa questão ela tem que ser discutida às claras. A propósito, as empresas elas discutem que não houve uma ação do município até o presente momento. Todo o imbróglio judicial existe por conta da ausência da publicação de um decreto municipal fixando o valor da tarifa. A ação judicial inicial e todas as que vierem seguindo, inclusive do STJ, decorrem da ausência da municipalidade se manifestar sobre isso. Iniciamos já o 2º ano sem o decreto ser estabelecido. O que precisa efetivamente é que o poder concedente, o município, diga claramente, através do instrumento correto, no caso um decreto, dizendo o valor da tarifa é tanto e ponto. Porque isso vai definir qual é o fiel da balança. O município ainda não faz isso. E por conta do município não fazer isso firmemente, acontece essa guerra toda agora. E não adianta ficar entrando com ações judiciais. E não adianta, com todo o respeito, ficar rasgando cartaz de tarifa dentro de ônibus. O que adianta efetivamente é o decreto sair. Porque o decreto saindo acaba essa discussão judicial todinha. E as discussões vão para outros pontos. Até hoje não aconteceu isso. Parece algo muito simples, né? Fazer um decreto determinando o valor da tarifa. O que está faltando para o prefeito fazer isso? Em algum momento alguém se posicionou nas audiências, nas discussões com a AB ou com a Defensoria? Por que não estipulou o valor e baixou um decreto para ser executado? Na audiência pública realizada em julho do ano passado, o procurador-geral do município disse que ainda não era o momento. Eu perguntei, e o que está faltando então? Porque não está faltando absolutamente nada. Da feita que esse decreto for realizado, os processos judiciais desaparecem, porque o fundamento do processo judicial é a ausência de manifestação formal do município. O município não se manifesta até agora, não sei por quê. Alguém explicou alguma coisa para a OAB? Por que até agora não tem esse decreto, não tem essa manifestação? Olha, nós da Comissão de Defesa do Consumidor compomos uma força-tarefa juntamente com a Defensoria Pública, PROCONs, Ministério Público Estadual, Federal, Assembleia e Câmara. Nenhum de nós tem a notícia, nós estamos todos no mesmo barco. Não temos acesso a essa notícia. Imagina a população como fica no meio de toda essa situação. Queria agradecer a visita de cada um de vocês aqui, representantes tanto da Defensoria quanto da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, e a gente espera, deixa o espaço aberto para qualquer novidade, qualquer algo sobre esse assunto, se esse decreto sair ou não, a gente está aguardando também o decreto. Tem algum indício de nova reunião? Ao longo do dia de hoje deve acontecer alguma coisa entre as categorias, sindicato dos rodoviários, dos empresários, a prefeitura? Tem que dar César o que é de César. O anúncio é de que a municipalidade está exercendo seu papel e realizando a reunião entre os 2 sindicatos. Nesse momento, até onde interessa a Defensoria especificamente, a OAB tem um papel mais contundente nisso, onde interessa a Defensoria Pública, essas discussões elas devem acontecer por este âmbito mesmo. Mas nós vamos ficar vigilantes porque nós não vamos permitir que a população seja prejudicada. Devemos sim permitir com que os direitos trabalhistas sejam exercidos, a Defensoria jamais vai ser contra, mas dentro dos requisitos legais. O sindicato, inclusive, não descartou ainda uma nova paralisação, né? Então a gente fica aí de olho, alerta, a população fica temerosa de 2 lados, ou paralisação ou um aumento abrupto da passagem, é o que preocupa todo mundo, né? Exatamente. Muito obrigada pela visita, ótimo dia para vocês. Muito obrigado. E olha, para você que começou a acompanhar o Manhã no Ar agora, a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Chuva que atingiu Manaus e municípios da região metropolitana causou transtornos durante toda a tarde dessa terça-feira. Em Manaus, houve registro de pelo menos 15 quedas de árvores em diversos pontos da cidade. Já em Manacapuru, 2 casas desabaram depois de um desmoronamento causado pela forte chuva. Delegacia especializada registra mais de 3.500 casos de agressão física contra mulheres, só em 2016.
Na maioria dos casos, a violência acontece dentro de casa e os agressores são os próprios companheiros das vítimas. Para as autoridades, a melhor maneira de sair desse círculo de violência é denunciando. Seguindo a recomendação da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, as instituições ligadas ao sistema penal do Estado iniciaram a Semana da Justiça Criminal. A proposta é acelerar o julgamento dos presos provisórios do Estado. Até agora, 432 detentos garantiram a liberdade e parte deles utilizando a tornozeleira eletrônica. Sindicato dos Rodoviários paralisa 100% da frota e deixa Manaus sem ônibus durante toda a terça-feira. De acordo com dados do Sinetran, cerca de 220 linhas deixaram de rodar e afetaram pelo menos 800 mil pessoas. A Justiça do Trabalho chegou a expedir ordem de prisão contra a diretoria do sindicato, mas a decisão foi revogada no fim da tarde. No início da noite, 110 ônibus retornaram para as ruas. A frota diária é de 1.400. Eu tenho um recadinho para você que quer construir ou reformar. Na Cores e Cores Materiais de Construção, você encontra tudo o que precisa para sua obra. Tinta, material hidráulico, material elétrico. Confira nossas ofertas. Manta líquida preta, 18 milímetros, de R$ 186,9 por R$ 167,90. Multimassa uso geral quartzolite, de 12,46 por R$ 10,90. Tec Plus Top, 18 quilos, de R$ 49,38 por R$ 42,90. E mais, na Cores tem um espaço LED, criado especialmente para você economizar na sua conta de energia. O endereço é muito fácil, é esse que está passando aí na sua tela. Rua Jacira Reis, Dom Pedro, em frente à Rotatória das Letras. Ou, se preferir, ligue no telefone 3228-7000. Na Cores, aqui você manda. E agora a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho com mais notícias para você e também com informações sobre o esporte. Vamos mostrar a preparação dos times do Campeonato Amazonense e a tabela da FAF, que deve ser divulgada hoje à tarde. É um instante só.